Glória a Deus. Bom dia, igreja. Estão felizes? Glória a Deus. Lembrar que essa semana ainda, estamos de recesso das células. Tem alguém com saudade da célula, gente? Graças a Deus alguém respondeu. Bom demais. Mais uma semaninha aí, na próxima a gente já retorna. No próximo domingo a gente passa algumas orientações. Nós vamos ter alguns lugares novos, células novas, e a gente fica muito feliz com o movimento, com o avanço da igreja, e glória a Deus por isso. Reforço uma vez mais o recado que meu pai trouxe aqui, sobre a próxima quarta, estaremos intercedendo aqui. Se tem algo que nós precisamos fazer como igreja é orar, amém, gente? Amém, gente? Assim, eu preciso orar. Mais forte, gente, eu preciso orar, repita comigo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Amém? Está animado aí? Está animado que Deus vai falar com você hoje? Cumprimento todos também aí que estão viajando, nossos amigos queridos, irmãos dessa casa. Deus acompanhe vocês. Para aqueles que vão assistir também depois essa transmissão, que Deus possa falar fortemente ao seu coração através dessa mensagem, em nome de Jesus. Eu quero convidar você pode já anotar aí, o pessoal pode colocar aqui, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está lá em João, no capítulo 1, um texto bem conhecido de todos nós. João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, quero ler aqui com vocês. É um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Quem escreve aqui é uma grande testemunha, é conhecido como apóstolo do amor, apóstolo João. E vamos ler aqui. A palavra de Deus diz assim no versículo 1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos, quero orar com você. Pai da glória, nós te louvamos nessa manhã, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigado pela sua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, pela sua palavra, que nutre o nosso espírito, a nossa alma. Obrigado pela sua palavra que dá direção. Obrigado pela sua palavra que dá norte para as nossas vidas. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos porque todas as coisas foram criadas através da sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou, e hoje nós podemos estar aqui reunidos como filhos de Deus, como igreja. Nós te exaltamos, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, que o seu Espírito Santo ministre os nossos corações, que a gente possa, em nome de Jesus, nos tornarmos mais parecidos com Cristo.
É isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu queria aqui em alguns minutos compartilhar, então, provavelmente eu não vou conseguir terminar essa mensagem, ela é longa, mas a gente vai fracionando isso e a gente vai ministrando ao longo dos domingos. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês acerca da suficiência de Jesus Cristo. A suficiência de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Talvez a gente pegue o nosso aplicativo da Bíblia, talvez a gente em algum momento pegou a nossa Bíblia, já passou por esse texto, já passou por esses versículos, e talvez tem alguns versículos que não saltam aos seus olhos, talvez nós não percebamos quão profundos são essas palavras, e a gente precisa entender alguns princípios poderosos, e o apóstolo João ele vai nos ensinar algumas coisas incríveis. E quando eu digo a suficiência de Cristo é porque, infelizmente, como humanidade, como igreja também, nós vivemos um dos piores momentos, vamos dizer assim, que a gente já viveu. Pastor, você está sendo negativista? Não estou sendo negativista, mas nós precisamos olhar para a nossa realidade, para que a gente possa discernir o tempo e o modo de todas as coisas. E a verdade é que se você chegar na sua casa hoje e você fazer uma breve pesquisa nos principais canais de comunicação, você vai ver que nós vivemos no tempo onde o mundo vive numa ansiedade surreal. Nunca existiu tantas pessoas ansiosas, nunca existiu tantas pessoas extremamente preocupadas a ponto de cair de depressão, tristezas profundas, mas a ansiedade, ela tomou conta da sociedade brasileira mundial. Nunca teve tantos psicólogos trabalhando, nunca teve tantos terapeutas trabalhando, nunca teve tantos discipuladores investindo tempo com as suas ovelhas e ministrando, nunca teve tantas pessoas lidando com esse tipo de assunto. E a gente precisa encarar essa realidade. Estamos num período ainda, hoje vai encerrar de Copa do Mundo, e nesses quase hoje completando 40 dias, circulou nas redes sociais muitos assuntos, sim ou não? Muitos assuntos. E isso tem, de alguma maneira, e precisa mexer com você também, tem mexido comigo. Sabe, eu acredito que a gente não precisa investir tempo em militar por pessoas, em militar por time, em militar por isso ou por aquilo, mas nós precisamos pensar essas coisas que acontecem no meio da sociedade e fazer reflexões para que nós não venhamos perder o temor do Senhor e que a gente não venha caminhar de uma forma desalinhada da palavra de Deus. Então, olhando para a própria Copa do Mundo, aí existem até alguns homens e pastores mesmo, e aí começam compartilhar as teorias da conspiração, todas aquelas coisas, e as partes espirituais. Aí tem esse grande movimento que existe das bets, das casas de apostas. Gente, nunca teve tantas pessoas sendo prejudicadas, e tantas pessoas perdendo tudo que elas talvez construíram até agora, por causa de apostas. Isso não são crianças, adolescentes, são de todas as idades. E infelizmente isso tomou conta do esporte todo. Então se levantou essa discussão nesses últimos dias, e a gente precisa estar atento com todas essas coisas. E nada mais é que, dentre vários problemas que levam uma pessoa a mergulhar nesse vício, uma delas é sim a preocupação com o dia de amanhã. É sim níveis de ansiedade profundo. E eu digo para vocês, sabe, amados, a resposta, talvez a solução não está em finalizar e terminar as casas de aposta, porque se isso fosse proibido, talvez levantariam outros tipos de situações. Existem outras coisas na face da terra que levam as pessoas a serem viciadas. Na verdade, a resposta que o mundo precisa é ter Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele revelado como a fonte de vida. O que precisa acontecer é as pessoas terem um encontro com Jesus e encontrarem em Jesus Cristo a suficiência para suas almas. Essa é a realidade. Eu estava vindo para cá e eu sempre estou vendo vários vídeos. E eu vi um vídeo que o pastor, o Theo Hayashi, postou sobre a atitude de várias torcidas
Ele mostra ali pelo menos mais 6 torcidas que fizeram coisas terríveis e erradas nessa Copa do Mundo, e também com gritos racistas, com atitudes racistas. Ele passa ali, na parte do vídeo, passa pelo menos uma parte maior ainda de um grupo grande de torcedores, até mesmo dos hermanos aí, dos argentinos. E olhando aquele vídeo eu pensei assim, meu Deus, que terrível tudo isso, mas logo o Espírito Santo ministra o meu coração com essa realidade. Essas pessoas precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que qualquer tipo de torcedor, qualquer tipo de ser humano, profere palavras racistas para alguém, ele provoca alguém, ele fere alguém, ele machuca alguém, ele dá uma pedrada em alguém, como a torcida do México fez lá com os torcedores da Inglaterra. A partir do momento que essas pessoas fazem isso, elas estão se colocando acima da outra pessoa. Elas se sentem superiores a ponto de fazer essas coisas. Mas por que tudo isso acontece? Porque o mundo jaz no maligno. A maldade está no mundo. Mas a característica que existe dentro desses corações existem muitas pessoas que são extremamente ansiosas. E elas vivem uma vida sempre tentando viver por realizações. Sabe uma promessa que eu já até escutei em alguns púlpitos ao longo da minha caminhada, que é uma falsa promessa? É mensagens e palavras que traz para você, vem na sua direção dizendo uma coisa: uma hora você vai ser pleno, uma hora você vai ser plena, uma hora você vai ser pleno. E isso vai entrando dentro dos nossos corações, e isso gera dentro das pessoas um falso ensino, um falso engano. Porque você vem para a casa de Deus, amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, mas sempre na tua cabeça está aquele pensamento: não, um dia eu vou ser plena, um dia eu vou ser uma mãe plena, um dia eu vou ter um casamento pleno, um dia eu vou ser pleno na minha profissão. E você sempre fica esperando esse dia de você se tornar plena e pleno. Só que o evangelho pregado por Jesus Cristo e testemunhado pelo apóstolo João aqui nessas escrituras, ele não fala de algo futuro que vai acontecer, mas fala da realidade do hoje que já aconteceu. E a gente não pode se movimentar esperando sempre um dia eu me tornar pleno. Quer ver uma coisa? Não, eu acho que até o final do ano a minha agenda com os meus filhos vai estar organizada, eu vou estar no trabalho dos sonhos, eu vou estar na casa que eu sempre sonhei, e aí eu vou ter aquele carro com X lugares. E sabe o que acontece? Nunca você será saciado. Nunca vocês serão saciados, nós não seremos saciados com essas coisas. Embora Deus deseje que a gente viva a plenitude nele, mas é a maneira como Ele pensa, não como nós pensamos. Então, esse ensino, ele é muito sutil e é uma linha muito tênue entre você viver uma vida de prosperidade, buscar o Senhor, buscar crescer em todas as áreas, mas ter um coração ingrato e não ter Jesus Cristo como suficiente na sua vida. Tem alguém aqui comigo? E não ter essa revelação leva eu e você a termos corações ansiosos. E corremos um sério risco de não desfrutar do hoje. Queridos, nós estamos aqui nesse ambiente de glória. O Espírito Santo de Deus está aqui. E talvez a gente não desfrute porque nós estamos pensando quando terá toda aquela outra parte reformada, quando nós terminaremos todas essas reformas, quando nós teremos o estacionamento lá de trás, quando terá uma churrasqueira legal, quando faremos tal evento, como faremos a nossa conferência. Não funcionam as coisas desse jeito. Você está aqui comigo? A pergunta que a gente se faz nessa manhã e nessa introdução é: e se a partir de hoje você não realizasse o sonho da sua vida de uma viagem que você deseja? Se a partir de hoje, por algum motivo, você não conseguisse trabalhar no lugar que você sempre sonhou? Se a partir de hoje você, talvez mulher que deseja engravidar uma vez ou duas vezes, por algum motivo não conseguisse engravidar, quem seríamos nós diante do Senhor Jesus?
Porque a realidade do tempo de Jesus, principalmente do ministério dele, é que existiam pessoas sempre tentando buscar serem plenas. Só que não é viver uma plenitude do hoje, na pessoa de Jesus, na suficiência de Jesus. É sempre buscando Jesus para realizar algum desejo meu egoísta. Tem alguém aqui comigo? E nesse âmbito de sempre tentar resolver alguma situação, porque é assim que muitas vezes nós chegamos para Deus. Jesus está aqui, tudo que eu preciso é essa cura, tudo que eu preciso é esse casamento, tudo que eu preciso é essa gravidez, tudo que eu preciso é esse trabalho. Existem essas orações erradas no meio do corpo de Cristo. E a pessoa se move atrás daquele milagre, daquela cura, daquela situação. Mas o que Jesus Cristo fez por nós, o que Ele é hoje para nós, é suficiente. E a partir dessa revelação, e que eu caminho entendendo que tudo que Ele já fez é suficiente, a gente consegue desfrutar de mais coisas. Porque essa revelação, essa mentalidade, fala de maturidade. Repita comigo, maturidade. Não é que Deus não deseja fazer coisas na sua vida, mas é que muitas vezes nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Ó Deus, já chegou o segundo semestre, agora é a hora de você liberar aquela porta de trabalho que eu tanto quero. Deus, chegou o momento agora, ó, eu já estou com X idade, é agora que eu preciso ter o meu filho. Olha, Deus, e a gente vai tentando ensinar Deus a ser Deus. Tem alguém aqui comigo? Aleluia, aleluia. Esse texto que está aqui em 1 João mexe muito comigo. E esse evangelho de João é muito marcante, porque ele carrega algumas características muito profundas. Eu penso que quando alguém escreve uma biografia sobre você, e toda a Bíblia está falando sobre Jesus, amém? Toda a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. São 66 livros apontando para a pessoa de Jesus. E de alguma forma Jesus ele escolhe ser conhecido e o que ele decide ser escrito por um amigo dele. Você vai ver que o que João, o apóstolo João escreve é totalmente diferente do que Lucas escreveu, do que está lá em Marcos, do que está em Mateus. Lá a gente vai ver uma quantidade grande de milagres, a gente não vai ver tantos milagres. Na carta toda você vai ver pelo menos 7 milagres. E aí eu fico pensando, por que não registrou tanto essas coisas? Porque existiu uma mensagem central nesse texto que é poderoso para nós. Tem uma coisa poderosa que nós aprendemos aqui. Primeiro, Deus decidiu que João escrevesse e testemunhasse dessas coisas. E o mais interessante saber é que ele é amigo de Deus. Então, repito assim, João era amigo de Jesus. Amigo íntimo de Jesus. João, ele faz pelo menos aqui 4 menções sobre si mesmo. Quem já leu vai lembrar disso. Nesse evangelho ele faz 4 menções, e uma delas ele se coloca como o melhor amigo de Jesus, sim ou não? Tem que ter muita confiança para declarar isso, é ou não é? E ele mesmo se chama o discípulo amado. Talvez você pense, que audácia desse discípulo, né? Mas só fala algo, como ele falou, alguém que tem uma intimidade profunda com Jesus, amém? Então João nos ensina uma coisa muito poderosa aqui nesses primeiros versículos. Eu e você nunca conseguiremos falar com profundidade daquilo que nós não temos conhecimento. Nós nunca conseguiremos falar com profundidade daquilo que nós não temos intimidade. E João só foi tão profundo como ele foi aqui, nessa carta, porque ele tinha intimidade com Jesus. Amém? E parece uma coisa até óbvia, mas vivemos num tempo que o óbvio precisa ser dito. Nós somos filhos de Deus, e se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver na nossa vida é intimidade com Jesus. Porque se eu não desenvolvo uma intimidade com Jesus, certamente eu entrarei nesse ciclo de imaturidade e de não encontrar uma suficiência na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer voz vai guiar meu coração, qualquer circunstância vai me afastar de Jesus, das pessoas, do reino e da igreja. Tem alguém aqui comigo? Sabe, eu cresci escutando sempre uma frase que os meus pais falavam. Quem tem a revelação de Jesus,
Quem tem a revelação de Jesus? Quem tem a revelação de Jesus? Quem tem a revelação de Jesus não mente. Quem tem a revelação de Jesus não atrasa em horários. Quem tem a revelação de Jesus é sim, sim, não, não. Quem tem a revelação de Jesus vai estar no culto com os irmãos. Quem tem a revelação de Jesus não vai se degladiar e ficar brigando. Quem tem a revelação de Jesus vai ter alegria em estar com os irmãos. Quem tem a revelação de Jesus paga o preço e vai estar com os irmãos na cela. Quem tem a revelação de Jesus? Quem tem a revelação de Jesus? E é isso que falta nesses dias. Jesus Cristo revelado. O Cristo revelado. Guarde essa frase que eu falei. Então, o Evangelho de João, ele é um evangelho extremamente profundo, porque é o evangelho que revela alguém completamente íntimo de Jesus. Jesus vai estar aqui nos momentos cruciais, João vai estar nos momentos cruciais da vida de Jesus, sim ou não? Vocês lembram disso? João estava lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro e com Tiago. Ele vai ver Cristo glorificado, ele vai ter a experiência do alto monte, mas também João, ele vai ter uma experiência singular. Ele era o único discípulo que estava lá aos pés de Jesus na crucificação. E cadê o resto dos discípulos? Vazaram, repita assim comigo, vazaram, fugiram. João foi o único discípulo que estava aos pés da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. Todos os restantes fugiram. Então o Evangelho de João fala da suficiência de Cristo para mim e para você. O Evangelho de João nos fala que Jesus Cristo ele é suficiente e precisa ser suficiente. A ideia aqui desse texto é revelar Jesus como Cristo. E isso muda totalmente a matemática. Um dos objetivos desse texto também é revelar Jesus Cristo como Filho de Deus. Parece óbvio, sim ou não? Mas a gente vive num tempo que todo mundo acredita num Jesus que ela idealizou. Ontem mesmo eu escutava um pastor que eu pelo menos considero que ele apostatou, enxergando apenas Jesus como Cristo histórico, Jesus um homem histórico, que pisou nessa terra, que fez coisas boas para as pessoas. Já escutou pessoas falando isso? É uma revelação de Jesus Cristo a partir da sua própria cabeça, da sua própria ideia, e não tem a palavra de Deus como absoluta. Então o objetivo dessas escrituras de João é revelar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. E a proposta de João não é dizer o que ele tem para nos dar, mas é dizer quem ele é para mim e para você. Está aqui comigo? Vocês acreditam que Deus tem muitas coisas para te dar? Eu acredito. A palavra de Deus, não existem tantas promessas que Deus já estabeleceu para mim e para você? Sim ou não? Mas existe uma ordem dos fatores, existe uma maneira de enxergar esse tipo de assunto. Porque na verdade, eu e você temos qual que é a condição do nosso coração? Nós temos que ter um coração que encontra Jesus Cristo como único e exclusivamente suficiente das nossas vidas. Então, eu não procuro Jesus por aquilo que Ele vai me dar, mas eu desenvolvo intimidade com Jesus Cristo por aquilo que Ele é. E nessa manhã, a ideia é só a gente lembrar quem Ele é. E isso muda completamente a nossa vida. Isso muda as nossas ações, isso muda a maneira que adoramos, isso muda a maneira que oramos, isso muda a maneira como nós nos desenvolvemos como irmãos em Cristo, as nossas relações, e isso muda tudo. Posso ver um amém? Só para eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. E por que a proposta é dizer que desse texto é mostrar para nós quem Ele é e não aquilo que Ele pode nos dar? Porque em vários momentos você vai ver João escrevendo, sendo testemunha ali das palavras de Jesus, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Não é o que eu vou te dar, o que eu vou te dar, o que eu tenho para te dar, o que eu vou te dar, o que eu tenho para te dar. Não, em vários momentos nós vamos ver eu sou. O Evangelho de João não diz apenas eu tenho pão para te dar. Ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem alguém aqui comigo? Eu não tenho uma água para te dar, mas eu sou a água, a fonte de águas vivas. E se você tomar de mim, jamais terá sede. Vocês estão conseguindo compreender isso? Então não tem a ver com aquilo que Jesus, o próprio Deus pode nos dar, mas tem a ver com a revelação daquilo que Ele é para nós. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai dizer que Ele é o caminho. Ele não vai te dar um caminho para você seguir e se dar bem no segundo semestre. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Não existe variação. Você não vai pegar na mão de Jesus e viver a sua vida. A Bíblia diz que Ele é o único caminho. Então o meu papel, o seu papel é ir atrás de Jesus. E no meio do caminho Ele não vai permitir que você vá atrás dele. Ele vai pegar na sua mão e colocar ao lado dele. Porque a palavra vai dizer que Ele é o ajudador. Nós temos o próprio Espírito Santo, que é o consolador, que é o ajudador. Em algum momento da nossa caminhada, Ele vai revelar para você e vai falar assim, tomai o meu jugo que é leve e suave. Por isso que eu digo que enquanto nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando e seguindo os passos de Jesus, vai chegar um momento da caminhada que Ele vai pegar, não, vem para perto de mim, vem para o meu lado, porque se você for lembrar, o que é um jugo? É aquele artifício, aquele objeto que colocavam nos bois, no pescoço deles, para que eles andassem de forma alinhada, um do lado do outro, sim ou não? Então o desejo de Jesus em algum momento é que você esteja do lado dele. E estar do lado dele é exatamente isso. É ter revelação da sua suficiência, é ter intimidade com ele, é caminhar os seus próprios passos. Então Jesus não vai te dar soluções místicas. Ele vai dizer, eu sou o pão, eu sou a água que você precisa beber, e eu sou o único caminho. Não existe outros caminhos. Você está aqui comigo? E o apóstolo João traz essas revelações através dessa carta. Aleluia. Agora, uma pergunta é muito importante a gente fazer aqui nessa manhã. Eu disse que o apóstolo João, ele foi o único que estava ali, vendo aquele momento da crucificação de Jesus, e se pergunte comigo, por que ele ficou e todos os outros foram embora? Eu acho que tem algo poderoso para ser revelado para mim e para você. O que me faz questionar é, por que João, sendo homem que teve a revelação de Cristo como suficiência, não vai embora? Porque se tem alguém que poderia ir embora, era ele. Os outros que não tiveram tinham que ficar. O que fez ele ficar naquele lugar, aos pés da cruz, e os outros discípulos irem embora? E João ali, o texto vai dizer que ele permaneceu ali. Porque eu acho que justamente a proposta do Evangelho é nos mostrar uma coisa muito importante. Talvez o Cristo de que precisamos seja revelado a partir do Jesus que um dia nos frustrou. Alô? Talvez o Cristo que precisa ser revelado na minha vida e na sua vida é a partir do Jesus que um dia nos frustrou. Eu explico. Todo mundo tem um ideal sobre Jesus. As religiões reconhecem Jesus. Eu acabei de dizer, todas as pessoas têm alguma ideia e parte de algum ponto para falar acerca de Jesus. Todo mundo sabe alguma coisa sobre Jesus. E normalmente Jesus é aquele que faria alguma coisa por mim e por você. Se você sair na rua e perguntar sobre Jesus, em algum momento, pessoas vão falar sobre isso. Quem é Jesus? Não, ele faria algo por mim, ele faria um milagre por mim, ele pode fazer um milagre por mim, ele vai resolver alguma coisa da minha vida. Agora, Cristo é a revelação de um Jesus que não necessariamente vai fazer alguma coisa que eu peço e eu quero. Amém? Cristo é a revelação de um Jesus que não necessariamente vai fazer aquilo que eu desejo. Mas Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que é tudo que eu e você precisamos. Amém? Essa é a poderosa revelação de João. Jesus Cristo não é aquele que pode me dar um milagre, operar um milagre, ou fazer alguma coisa na minha vida. Mas Ele é suficiente para mim, Ele é tudo o que eu preciso. Então todos os dias nós precisamos acordar e ter essa revelação. A única coisa que eu preciso é de Jesus. A única coisa que eu preciso é de Jesus. E é uma linha fina, sim ou não? Porque as demandas da vida, as mazelas que nós carregamos, existem momentos que nós precisamos de uma intervenção divina, a gente precisa de um milagre, a gente precisa que coisas aconteçam, sim ou não, para a glória de Deus.
Mas a condição do nosso coração, a revelação que nós temos de Jesus, precisa ser o Cristo ressurreto, que é único e exclusivo, suficiente para mim e para você, e que não é aquele que nós vamos buscar por aquilo que Ele vai nos dar, mas nós vamos buscar por aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele é. Porque senão nós nos tornaremos pessoas religiosas, com roupas bonitas, limpas, mas um coração completamente religioso, que está se conectando com Jesus, com a igreja, com os irmãos, esperando que Deus faça algumas coisas que Ele anotou na agenda. E aí, ele vai frustrar. E sabe por que isso é perigoso? Porque qual é a condição do nosso coração? A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada sem a presença de Jesus. Você garante que 100% você está com Jesus todos os dias, no maior nível de unção e de revelação e aleluiado? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Sim, temos a certeza que Jesus é Emanuel, é Deus conosco, Ele está conosco todos os dias. Ainda que nós não estivéssemos reunidos, nós teríamos a certeza que Ele está conosco. Mas quando nos reunimos, Ele se revela de formas diferentes. Nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, nos acompanha, é o ajudador, é o consolador. Nós temos essa garantia. Mas o fato de entender e pensar como Ele vai se revelar e se manifestar nas nossas vidas é que vai fazer toda a diferença. Ou Ele se manifesta de todas as formas incrivelmente maravilhosas que você pensou na tua vida. Provavelmente você vai se frustrar mais uma semana, se você tiver esse pensamento. É mais uma semana que talvez o trabalho que eu sonhei eu não consegui. Talvez é mais uma semana que eu achei que eu... ia me resolver com a minha família e não me resolvi. É mais uma semana que eu esperei um milagre e não aconteceu. Tem alguém aqui comigo? Se tem uma característica que a multidão tinha, que era mútua, aquela multidão que seguia Jesus é porque tinha muitas pessoas frustradas ali. E provavelmente foi o pior culto da vida delas. Porque no meio de todos aqueles milagres, provavelmente teve muita gente que não teve nenhum milagre feito por Jesus. Sim ou não? E essa revelação a gente precisa ter. Porque o tempo difícil que nós vivemos, onde a gente sempre está, é como se Deus devesse alguma coisa para nós. É como se nós estamos no centro do universo, e estamos sempre apresentando tudo que Deus precisa fazer. Nós temos que ter a revelação da suficiência de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então o Evangelho não tem a ver apenas com aquilo que um dia vai acontecer, mas é tudo aquilo que já foi feito por mim e por você, e fala da nossa realidade hoje. Quem seremos nós? Qual é a condição do nosso coração se Jesus não fizesse mais nada por nós? Como nós estaríamos? Essa era a revelação que João teve. O Evangelho não é a expectativa do futuro. João ele vai quebrar toda a nossa perspectiva de transformar Jesus em um meio para conquistar as coisas. Por que ele quebra totalmente essa perspectiva? Porque o Evangelho não é a expectativa lá do futuro das coisas que vão acontecer, mas o Evangelho é a certeza do agora. E você foi alcançado por Jesus, e você tem a certeza da sua salvação. Se você não tem, eu vou orar por você aqui hoje. Mas nós temos a certeza, Jesus nos alcançou, através da morte dele eu não carrego mais um peso de culpa e de pecado. Através dele eu posso ser liberto, através dele eu posso ser curado, através dele eu posso experimentar uma liberdade talvez que eu nunca experimentei. Sabe qual? A Bíblia diz que Jesus foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Para fazer o que eu quiser? Queridos, o Evangelho é muito profundo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas a libertação que nós experimentamos é para a gente viver uma vida não apenas livre do pecado. É tudo muito mais profundo, principalmente na nova aliança. É você ser livre de você mesmo. É você ser livre e falar assim, cara, tem um monte de coisa que eu quero, mas eu sou livre disso aqui, eu não preciso ficar pedindo toda hora para Deus. Talvez Deus nem quer que eu viva essas coisas. Tem alguém aqui comigo? É você se libertar dos seus achismos, das suas vontades, porque o nosso coração muitas vezes é egocêntrico e egoísta. Nós temos uma dificuldade de pensar em quem é o próximo. A gente tem uma dificuldade de olhar para o lado e falar, talvez eu preciso abrir mão do que eu tenho, porque eu preciso abençoar essa pessoa. A gente está longe muitas vezes de ter esse discernimento e esse nível de revelação. Porque ainda tem um pensamento muito errado, que Jesus é um meio para eu conquistar coisas.
E se eu acredito que Jesus é o meio para conquistar coisas, eu vou olhar para o próximo e falar assim: dá a mãozinha, vamos orar, que uma hora Jesus vai fazer o que você precisa. E você não tem discernimento do tempo e o modo das coisas. Às vezes é só você pôr a mão no bolso e pagar uma conta de luz. Às vezes é só você falar assim: irmão, toma aqui R$200. Sai comer um x-salada com a tua família. Falta discernimento para nós. Sabe por quê? Porque tem muita gente escravizada e não é liberto. É uma mentalidade religiosa. Está todo mundo lá, aleluia, adorando não sei o quê. Um Deus que vai fazer o que eu desejo. Não é uma adoração muitas vezes com o coração aberto. Tu és tudo o que eu preciso. Que ainda que não acontecesse nada do que eu quero. Tem alguém aqui comigo? Tem pessoas que acham que Jesus vai entrar lá dentro do casamento e ele vai acender um estalar de dedos e acabar com todas as brigas. A gente tem que cair por terra todo o pensamento místico. O que precisa é revelação de quem Cristo é. Tem alguém comigo? E a partir dessa revelação, eu caminho de fé em fé, de glória em glória, graças a Deus. Então o Evangelho não é a expectativa do futuro, mas o Evangelho é a certeza do agora. Repita assim comigo: o Evangelho é a certeza do agora. E sabe qual é a principal estratégia do diabo desde lá do Jardim do Éden, gente? Qual que é a principal estratégia desde lá do Jardim do Éden, que Satanás, porque as pessoas pensam, não, porque Satanás quer fazer isso, Satanás quer fazer aquilo, o diabo quer fazer isso, o diabo quer fazer aquilo. A principal estratégia de Satanás nesses dias é falar para as pessoas que tem algo que está faltando. A principal estratégia de Satanás nesses dias é soprar no ouvido das pessoas e mentir para elas falando assim: ainda tem algo faltando. Ainda falta algo. Ah, você está com 2 carros, mas você precisa do carro de 7 lugar. Ah, e você comprou a casa dos sonhos, mas quem sabe uma casa na praia. Afinal de contas, você vai levar os irmãos. Sempre tem algo que está faltando. Puxa, meu marido parou de brigar comigo, está uma bênção. Dá uma semana, pastor, eu preciso conversar com você. Ah, sempre tem algo faltando. Sabe por quê? Porque o ser humano caído é assim. O que aconteceu no Jardim do Éden? Eles tinham todas as coisas maravilhosas, eles poderiam se deleitar. Eles desfrutavam de um ambiente onde eles não precisavam trabalhar e lavrar a terra para comer. Era a pura graça de Deus, era só eles desfrutar daquele lugar. Mas o diabo jogou uma mentira no ouvido de Adão e de Eva. Ainda falta algo. Vocês precisam ser totalmente independentes. Vocês não têm que ficar dependendo de Deus. Falta algo, falta algo. E isso é uma mentira de Satanás nesses dias. É uma proposta de que falta alguma coisa sempre. Alguém já teve essa sensação? Parece que você caminha, a sua vida sempre está faltando alguma coisa. Não, cara, não. Na hora, olha, eu sei que eu vou transicionar, eu vou sair do lugar que eu estou trabalhando, eu sei que vai dar certo ano que vem, e quando der certo ano que vem, eu vou ter X reais por mês, aí eu vou poder ajudar as pessoas, aí eu vou poder ajudar na casa de Deus, aí eu vou poder fazer isso. Alguém já falou, escutou isso? Não, porque aí quando eu estiver casado, aí eu vou fazer isso, e daí eu vou fazer... Gente, as coisas não podem funcionar desse jeito. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de fidelidade e de princípio. E aquilo que é princípio nós obedecemos e vivemos independente da situação que nós estamos e das circunstâncias. Amarás o próximo como a ti mesmo, não é para alguém que é casado, é para qualquer pessoa. Adolescente, jovem, criança, adulto. Ser alguém que adora, um adorador, é para todas as idades, independente de como você está, no trabalho X ou Y. Se você é casado, você não é. Se você está com uma perna ou sem uma perna. Se você precisa de um milagre ou você não precisa de um milagre. É para todos. O princípio da semeadura é para todos, independente se você ganha 20 mil ou se você ganha 10 reais. Tem alguém aqui comigo? E a Bíblia, ela escancara isso para nós. Porque a gente vai ver grandes homens muito abastados, sendo generosos,
como uma viúva que só tinha uma. A gente precisa aprender algo aqui nessa manhã. Que essa mentira de Satanás caia por terra, que joga na cabeça das pessoas, e muitas vezes dão lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. É acreditar nesse falso engano, que não, um dia vai estar bom. Sempre está faltando alguma coisa. E posso falar uma coisa para você? A pior coisa do mundo é você conviver com gente que tem esse pensamento, que sempre está faltando alguma coisa. Ele não consegue ser grato pelo que tem. E é sutil essas coisas. Se torna uma pessoa crítica, chata. Sabe pessoa chata? Olha para quem está do seu lado e fala assim, não seja uma pessoa chata. Mas fala forte, gente. Não seja uma pessoa chata, que reclama de tudo, que critica de tudo, vê defeito em tudo. Sabe por quê que tem gente que é assim? Porque sempre está faltando alguma coisa. Nossa, agora tem uma letra para a gente ler. Ah, mas agora falta um vídeo passar. Nossa, o som tá bom agora, tem que pôr um teto. Já conheceu gente assim? Agora falta umas coloridas, umas luzes. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Você olhar para a tua casa, sempre está faltando alguma coisa. Vamos ser gratos por aquilo que nós já temos. Aleluia. Nós temos Jesus Cristo. E o entendimento dessa casa é que a gente não se relaciona com Jesus para aquilo que Ele pode nos dar. Ele não é um meio de eu conquistar os meus desejos egoístas. Ah, pastor, quem é você para me julgar? Olha, eu estou pensando nos irmãos, eu estou pensando no reino. Irmão, não duvido que você pense. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, eu não duvido que você pense. Mas a palavra diz que a carne milita contra o Espírito. No meio de todos esses pensamentos santificados teus, é muito perigoso a gente cair no risco de ter pensamentos egoístas e egocêntricos. Tem alguém aqui comigo? Tudo isso aqui que eu estou compartilhando é muito sério, gente. Sabe, Satanás joga esse pensamento, está faltando alguma coisa. Nós vivemos num tempo, uma geração extremamente ansiosa. E a grande parte disso, não na totalidade, obviamente, é uma resposta a uma mentira. Daqui a pouco você vai ser pleno. Daqui um pouquinho. Daqui a pouco você vai ser mãe. Eu escrevi várias coisas aqui. Mas o Evangelho vem para dizer, se você precisa ser mãe para ser plena, Ele te faz plena antes de você ser mãe. Aleluia! Não, porque agora eu vou ser pleno quando tiver com a minha empresa. Não precisa nem se preocupar com o aluguel da igreja. Não, Deus te faz pleno antes de você ter uma grande empresa. Porque tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Ah, meu Deus. Daqui a pouco você vai ser pleno, porque vai passar na universidade que sempre sonhou. Daqui a pouco você vai ser pleno, porque vai ter um número de seguidores que idealizou. Daqui a pouco. Não é assim, gente. Não é assim. O Evangelho não é a perspectiva do que eu vou ser lá no futuro. É a certeza daquilo que eu sou agora. Hoje. Aleluia, esse é o Evangelho. Enquanto eu estou dizendo para Deus aquilo que Ele deveria me dar, o Espírito está me convencendo de que Ele já me deu todas as coisas em Cristo Jesus. Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Como é bom andar leve, né, gente? Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa negligente, que não estuda, que não se dedica, que não corre atrás. Pelo contrário. Nós precisamos ser pessoas que honram a Deus com as habilidades que Ele nos colocou, com os nossos atributos, né, com a nossa vocação. Está tudo bem. Não é isso também. Mas a gente tem que caminhar de uma forma mais tranquila. Entendendo que Jesus é suficiente, não se fica ansioso e desesperado porque alguma coisa ainda não aconteceu na tua vida. Aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa, gente. Eu vou fazer para ser bem específico. Aqui eu tenho um aparelho celular e um microfone, correto? Eu tenho 2 objetos na minha mão. Um microfone e um celular. O Eduardo provavelmente tem um celular no bolso dele ali, na tua mão, pega na sua mão. Quem tem mais coisas aqui, eu ou o Eduardo?
Ajuda, gente? Eu. Agora, a perspectiva do Evangelho, ela é diferente. Porque eu ter Jesus e mais alguma coisa é ter menos de quem só tem Jesus. Eu vou repetir. Eu ter Jesus na minha vida e mais alguma coisa é ter menos de quem só tem Jesus. Tem gente que quer ter Jesus, mas ele tem muitas outras coisas. Mas talvez tenha uma pessoa que ela não tenha tantos recursos. Talvez ela não tenha uma boa oratória. Talvez ela não fale tão bem. Talvez ela não tenha as melhores roupas. Talvez ela não tenha as melhores amizades. Talvez ela não tenha muitas coisas que muitas outras pessoas têm. Mas ela tem Jesus. Essa tem mais daqueles que têm Jesus e mais algumas coisas. Essa é a realidade do Evangelho. Jesus é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Então ter Jesus e mais algumas coisas é ter menos perto de alguém que tem a revelação. Jesus é suficiente para mim. Só tem Jesus. Que essa palavra caia nos nossos corações nessa manhã. Para você que está em casa, para você que vai ouvir depois. Essa manhã existe um convite. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa manhã existe um convite à suficiência de quem Cristo é. Estamos esperando resolver todos os problemas do casamento para ser pleno e para servir a Jesus. Se deu uma coisa que entristece muito o meu coração, é isso. Que a minha oração tem sido há anos. Deus, me prepare para o dia difícil, me prepare para o dia mau. É terminar o dia e falar assim, nós temos Jesus, então nós temos tudo. A gente está vivendo uma transição como igreja. Quantos corações ansiosos enquanto estavam lá, gente? Toda hora perguntando, e porque aí não é uma expectativa saudável. É um coração completamente ansioso. É alguém pensando que o Evangelho é a expectativa do futuro. Mas deixa de viver a realidade do agora. E eu falei para alguns irmãos, a gente tem que ser intenso aqui, não fique esperando ir para um outro lugar. Você está servindo mal, você está desanimado, você está fazendo as coisas de qualquer jeito. Falta de revelação de quem Cristo é. Aleluia. Aleluia. O Evangelho de João é um convite. É um convite ao conhecimento da suficiência de quem Cristo é. A gente corre um sério risco de viver um evangelho onde a gente sempre está dizendo o que Jesus deveria fazer por nós e até mesmo para onde ele deve ir. Mas o evangelho não tem a ver com isso. Sabe, deixa eu dar uma explicação. Um tempo atrás eu estava falando com o irmão, e isso acontece às vezes e a gente vai quebrando isso aqui. Nós temos aqui casais de diáconos. Nós temos líderes de célula, nós temos uma liderança pelo menos de 30 pessoas. E sabe, infelizmente, a gente entende quem está começando na caminhada. Mas existem muitas pessoas que acreditam que a oração do apóstolo, a oração da profeta, do pastor Eduardo, da pastora Fernanda, ela é mais poderosa do que a do Dene. A unção que está sobre nós, sim, ela é diferente. Existe um encargo sobre nós. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é o mesmo que habita dentro de outra pessoa. E se na revelação que Deus deu à igreja de Cristo como um todo, e nós vivemos nessa casa que é, além de nós como pastores, nós temos os adjuntos, os discipuladores, os líderes, eles têm autoridade para orar também por todos. E eu estava conversando com o irmão esses tempos atrás, e ele tinha se convertido não tanto tempo, ele foi muito tempo na igreja, mais de 10 anos, mas não era convertido. Daí ele veio para a igreja aqui e se converteu. Dizer que se converteu. E aí ele estava lá nos momentos difíceis, e eu perguntei para ele, irmão, o que você fez nos momentos difíceis aí? Eu estava orando, pastor, você falou para eu orar. E aí
eu falei assim, mas o que você orou? O que você estava falando com Deus? Não, eu estava orando para que Deus tocasse no coração da profeta, do pastor Eduardo, para que daí eles orassem por mim. Você entendeu? E naquele momento eu ri um pouco e falei, irmão, você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo por aquilo que Ele já fez na cruz. O véu foi rasgado e eu preguei para ele. E depois que eu entrei no carro, algo mexeu muito comigo. Eu até escrevi isso aqui quando eu estava antes de começar a passar a música da bateria ali. Porque eu me lembro que o Espírito Santo ministrou o meu coração. Aquele dia o Espírito Santo falou assim comigo, não dê risada porque é isso que muitas vezes você faz também. Todas as vezes em que você diz, Deus, a hora que você me der aquela casa eu vou estar satisfeito. Você está dizendo para a fonte que Ele deveria te dar outra coisa. Quem somos nós para dizer o que Jesus deve fazer? Ele é a fonte e Ele é suficiente para mim e para você. O Espírito Santo ministrou, Ele falou, muitas vezes você faz a mesma coisa. Você vem até a fonte e diz que tem alguma coisa faltando. Eu ainda não sou suficiente. Porque talvez eu não seja suficiente para te satisfazer. E sabe qual que é o problema? Se nós não tivermos essa revelação, nunca vai estar bom. A gente nunca vai estar satisfeito. Tantas mães que sonharam em ter um filho. E ela fica tão feliz quando vem aquele filho. Mas vai passar um tempo, ela já está ainda com esse buraco dentro dela, precisando ser preenchido. Porque sempre falta alguma coisa. Vem um trabalho, sempre está faltando. É por isso que a gente precisa ter essa revelação nessa manhã que Jesus é tudo que nós precisamos. Todas as vezes que você diz, quando aquele ministério bombar, quando o Brasil me conhecer, quando eu for famoso na rede social, quando eu tiver aquilo ou isso, Deus está dizendo para você, peraí, você não entendeu nada ainda. Quando você está diante de Cristo, já não tem outra coisa. A matemática do Evangelho é completamente diferente, meus irmãos. E eu expliquei aqui para vocês. Aquele que tem Jesus e mais alguma coisa é ter menos perto de quem só tem Jesus. E a gente vive no tempo das grandes expressões e de grandes números e de grandes coisas e de números em rede social e muito dinheiro e muita casa. Gente, de verdade, como temos dificuldade para conviver até com pessoas que vivem essa realidade. É só Jesus aí e um propósito divino. Eu estava até conversando, o Marcelo está aqui servindo essa casa há um tempo, é um amigo meu desde os 12 anos. Eu estava conversando com um amigo em comum que nós temos, eu falei, cara, como é difícil conviver agora, conversar com o nosso amigo, cara, porque o cara está com o coração ligado só nas coisas. A gente não tem papo, a gente não tem assunto. É muito difícil. A gente precisa viver uma realidade que Jesus ele é suficiente. No meio do caminho, da nossa caminhada, da nossa jornada, sim, Deus vai querer usar você de alguma forma. Eu não estou aqui trazendo uma palavra totalmente contrária à conquista, a realizações. Obviamente que não. Mas como nós caminhamos, os nossos dias precisa ter esse nível de revelação. Jesus ele é suficiente, sabe por quê? Porque daí nós não vamos ser pessoas frustradas. Frustrado vai para a internet falar mal dos outros. Frustrado vai para a internet falar mal da igreja dos outros. Aleluia. Frustrado vive uma vida de crítica. Gente frustrada é assim. Porque na verdade um frustrado ele tem um desejo gigantesco de viver aquilo que você vive. E se tem algo que nós não podemos ser é pessoas frustradas. Nós que escolhemos ser pessoas frustradas ou não. Se frustrar é diferente. Ser pessoas frustradas é outra coisa. Às vezes sim, nós somos corpo, alma e espírito. A gente está numa semana difícil, né?
Às vezes acontece uma coisa que você fica muito triste, mas se você tem a revelação de quem Cristo é, rapidamente você já se ergue e se levanta. Não tem problema, eu tenho Jesus Cristo na minha vida, Ele é suficiente. Tudo que eu preciso está nele, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão que eu preciso todos os dias, Ele é a água que eu preciso para beber e não ter mais sede. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Deus que nós servimos, aleluia. Deixa eu já correndo para o final aqui para acabar, para não... que eu não atrase aqui. Tá bom? Tá gostoso, gente, aqui essa manhã? Glória a Deus. No princípio era o verbo. Vocês entenderam que eu estava falando várias coisas, tudo lá daquele texto, né, gente? Que aqui não foi uma pregação expositiva hoje, embora eu faça bastante isso aqui. Mas vocês vão meditar nos primeiros 14 versículos, vocês vão conseguir pensar tudo que eu falei aqui. Mas já no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo. O que o João está colocando diante de nós aqui nesse versículo? A perfeita divindade de Cristo. Aqui João está dizendo em primeiro lugar, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Nós vivemos num tempo, numa geração em que às vezes nossos pregadores das igrejas mesmo pregam sobre um Deus tão carente. É ou não é, gente? Como se Deus estivesse falando: como que eu vou viver sem você, Eduardo? Como que eu vou viver sem a sua adoração? Como é que eu vou viver sem a igreja Rei das Nações? Gente, a realidade é que Deus não precisa da nossa adoração. Deus, Ele não precisa que o Silce em outubro esteja socado de pessoas e que todo mundo venha e adore. Ele não precisa disso. Mas Ele se agrada em se manifestar através de nós com isso. Ele não é carente. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sabe o que esse texto diz? Ele é autossuficiente. Ele não tem carência, ele não se frustra. Não tem como a gente comprar Deus, não tem como a gente fazer Deus amar mais a gente com mais oferta que eu dou. Essa é a realidade do Evangelho. Então, Deus, Ele não é carente, Ele é autossuficiente. E através da sua palavra, todas as coisas foram criadas. O mundo que nós conhecemos, todos os planetas que nós conhecemos, todas as coisas que nós conhecemos, Deus, Ele governa e controla todas essas coisas. Amém? Eu me lembro que um líder meu falava muito: Eduardo, entenda uma coisa, Deus nunca sente falta de nada. Deus nunca sente falta de nada. Deus nunca sente falta de nada. E isso se tornou um rema para mim, cara, uma verdade. Deus não sente falta de nada, gente. Mas como Ele deseja que a gente se encontre aqui e adore. Como Ele deseja que nós vivamos um evangelho genuíno nas nossas células, nas nossas amizades, nos ajuntamentos, nos nossos movimentos aqui. Tudo é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui fazendo uma grande reforma. Deus precisa que isso aqui seja reformado e fique bonito, gente? Ele não precisa. Mas Ele se agrada quando nós caminhamos e vivemos em excelência. Quando nós fazemos o melhor para Deus. Porque isso não tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, mas tem a ver com a condição do nosso coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é absolutamente autossuficiente. Glória a Deus por isso. Agora, eu comecei dizendo ali, eu quero já ir para o final, que uma das características aqui do apóstolo João é que ele se tornou uma pessoa muito íntima de Deus, muito íntima de Jesus. Ele tinha uma intimidade profunda, a ponto de falar: eu sou o discípulo amado. E a gente aprendeu que se tem algo que nós precisamos é ter intimidade com Jesus. Porque eu vou falar uma coisa bem importante para você, gente. Eu acredito para mim que só se envolve com as coisas do reino de forma séria aquele que é apaixonado por Jesus, cara.
Não tem outra forma. Quem negligencia várias coisas dentro da casa de Deus, das células, dos grupos, é alguém que não teve uma revelação ainda de quem Cristo é. Quem se apaixona por Jesus, você quer Jesus todos os dias, você quer estar perto de quem está com Jesus, e você quer estar lá onde Jesus está, gente. Não, eu sei, Jesus está conosco, está na nossa casa, mas você quer estar com gente, você quer adorar junto. É ou não é, gente? Essa é a verdade. Como eu tenho o prazer de estar com essas pessoas que são apaixonadas por Jesus. Já conheci alguém que fala assim, cara, eu poderia ficar aqui 5 horas só ouvindo essa pessoa. 6 horas só ouvindo essa pessoa. Aí sabe que muitas vezes tem marido e mulher que não consegue conversar 1 minuto? Não é porque eles são ruins, é porque está faltando a revelação de quem Jesus é. Tem um casal que não conversa 1 minuto sobre nada. Imagine que vida desgraçada, sem a graça de Deus. Não conseguir poder conversar com a pessoa que mora com você. Isso aqui tira um peso também dos casais. Porque juntos eles precisam buscar quem Jesus Cristo é e se apaixonar por Jesus. Porque com certeza um vai querer falar com o outro, porque é muito bom conversar com quem é apaixonado por Jesus. Sim ou não? Aleluia. Anote essa aí, porque essa aqui não estava no esboço. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado por essa palavra. Acho que vou parar por aqui hoje, porque nós vamos ter mais umas 3 mensagens sobre isso. É só um início. Jesus é suficiente, gente. Sabe, eu quero terminar dizendo uma coisa aqui, tem algo poderoso. Vai estar lá numa outra mensagem isso, mas para você entender. Talvez o que Deus quer mudar dentro de nós nessa manhã é a perspectiva da nossa busca. Ele quer mudar aquilo que nós buscamos. Porque todo mundo está buscando alguma coisa aqui. Todo mundo está buscando alguma coisa aqui. Talvez tenha alguém aqui que está buscando ter um emprego melhor. Glória a Deus por isso. Talvez tenha alguém aqui buscando ter um casamento melhor. Glória a Deus por isso. Para que Cristo seja glorificado, que isso aconteça. Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar nessa manhã talvez é o como nós estamos buscando. Porque essas coisas elas têm que ser suplementares. A principal busca da nossa vida e da nossa alma tem que ser: eu preciso de Jesus. É entrar por essa porta e falar assim: eu vou adorar o Senhor como nunca adorei. Jesus, os discípulos fugiram da crucificação. Mas teve um homem que ficou lá, glória a Deus pela vida desse discípulo, que foi testemunha, escreveu o que escreveu. Hoje eu consigo entender como e o que eu devo buscar. E a nossa principal busca precisa ser se tornar mais parecido com Jesus e desfrutar da pessoa de Jesus. A gente vive num tempo onde as pessoas estão completamente ansiosas. E por ser ansioso, existem vários problemas que acontecem com essa pessoa. E um dos problemas que eu acho extremamente grave é que uma pessoa que está nessa condição, ela mais vai ouvir sobre Deus, ela vai na igreja, escuta uma palavra, aí o líder vai ligar para ela: deixa eu orar aqui pela tua ansiedade, e ele vai falar um monte de coisas sobre Deus para essa pessoa. Essa pessoa vai escutar sobre Jesus de todas as formas, mas ainda ela não vai conseguir experimentar Jesus. Sabe, existe uma diferença entre você saber de Deus e experimentar Deus. E a vida, e o que Deus deseja que a gente viva é uma vida de experimentá-lo. Experimentar. Chegou um momento da caminhada, os discípulos viveram isso com Jesus, eles experimentavam Jesus. Em algum momento o apóstolo Pedro vai para um lugar e ele vai pregar o evangelho lá, e ele é confrontado e falam que ele não podia pregar aquelas coisas. E ele diz: não tem como eu não falar aquilo que eu vi. Ele experimentou Jesus. Ele não viu Jesus fazendo um milagre, ele viu Jesus fazendo um milagre nele, fazendo um homem negar 3 vezes e ainda ser amado.
É isso que Deus deseja, que a gente experimente Jesus. Não apenas saber sobre Jesus. A gente cantando essas músicas, você vai sair daqui doutrinado, sabendo coisas de Deus, sabendo coisas de Jesus. Essa palavra te ensinou talvez várias coisas, talvez que você não sabia. Mas no final das contas, o que Deus quer é que a gente experimente Ele. E que mude no nosso coração o que buscamos e como buscamos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que a palavra vem acrescentar? Quando que nós acrescentamos algo? A gente acrescenta algo para valorizar, a gente acrescenta algo em alguém ou em alguma coisa para ver mais virtude naquilo. Mas a palavra acrescentar fala de você pôr algo num lugar que na verdade não precisava daquilo. Você só está acrescentando. É como se você pegasse um bolo muito bem gostoso, quem já comeu bolo da Lígia, da Fer, sabe que é bem gostoso, e você fosse colocar lá um morango em cima. Vamos acrescentar um morango aqui, porque esse bolo é muito gostoso. É como se Jesus estivesse olhando para nós, Jonatas. Cara, eu vou acrescentar as coisas na tua vida. Porque você está no centro da vontade de Deus. Você já está vivendo e fazendo o que você precisa fazer. Por isso eu vou acrescentar algumas coisas, porque vai ser bom eu acrescentar. Vai ser maravilhoso acrescentar. É justo acrescentar. Você não vai se preocupar com as coisas dessa vida, porque você não se preocupa com as coisas dessa vida. Você está mais investindo tempo em quem Jesus é e nas coisas do reino. E viver a justiça nessa terra. Eu acredito em homens e mulheres de justiça nesse tempo. Que estão dispostos a pagar um preço por amor a Jesus. E a gente vive essa realidade. Enquanto as coisas não acontecem, desanima, se frustra, não vem num culto, se afasta das pessoas. Como se Deus tivesse culpa das coisas que acontecem na nossa vida. Se eu tenho a revelação que Jesus Cristo é suficiente, Ele muda dentro de nós a maneira e como nós buscamos e quem nós buscamos. Que essa semana se inicie uma temporada diferente nas nossas vidas. De simplesmente buscar Jesus, não por aquilo que Ele pode operar na minha vida, mesmo eu sabendo que Ele pode operar milagres, e Ele vai querer operar milagres. Mas o tempo e o como vai fazer é Ele quem sabe. Nós vamos simplesmente perseverar, permanecer e buscar e encontrar suficiência nele. Ele é o pão que eu preciso. Ele é a fonte inesgotável. Pode vir, Jonas, aqui. Ele é tudo o que nós precisamos. E a partir dessa revelação nós nos tornamos plenos. Eu não preciso que coisas sejam realizadas para eu me tornar uma pessoa plena. Tem alguém aqui comigo? Aleluia. Aleluia, eu quero te convidar a ficar de pé.